Oi, gente, tudo certo? Bom, antes de qualquer coisa, eu queria pedir desculpa pelo atraso nessa apresentação aqui. Eu sei que eu deveria ter postado ontem, mas eu tive alguns problemas também, principalmente com EAD, né? Tá todo mundo sofrendo com isso. E aí acabou sendo um pouco prejudicial pra eu conseguir fazer o vídeo certinho pra vocês. Bom, tô aqui agora então para passar hoje o governo do Eurico Gaspar Dutra e do Getúlio Vargas. Sim, Getúlio Vargas volta pro poder, então assim, vamos ver o que acontece, né? E é importante lembrar também que eu espero que não tenha sido prejudicial para ninguém esse meu atraso, né? Enfim, cronogramas, não sei como vocês estão se organizando, mas também vocês poderiam entrar em contato, podem sempre entrar em contato com o meu e-mail, tá aí no slide. E eu queria fazer mais um único aviso antes de começar, que nas próximas semanas vocês vão ver algumas modificações sobre as apresentações, principalmente da disciplina de História, mas enfim, vocês vão vendo isso conforme for acontecendo nas próximas semanas, né, como eu disse. Bom, então, pra gente começar, né, eu acho importante retomar um pouco e comentar que, que esse período aqui, tanto do Eurico Gaspar Dutra, como também do Getúlio Vargas, desse segundo governo de Getúlio Vargas, eles são importantes para a gente pensar a sociedade brasileira e a grandiosidade de Vargas para o Brasil. No entanto, não é muito cobrado em vestibular. Então, assim, questões muito técnicas, muito específicas, vocês podem ficar tranquilos que normalmente não tem uma cobrança muito evidente. Bom, então, para a gente começar falando de Eurico Gaspar Dutra, eu acho importante a gente fazer uma pequena retomada para realmente lembrar o que aconteceu no fim do Estado Novo, né? Porque já faz umas 2 semanas aí que a gente não viu. Aliás, que a gente viu. E para fazer sentido essa eleição do Eurico Gaspar Dutra. Bom, o que aconteceu com Vargas no fim do Estado Novo? Ele foi afastado pelas Forças Armadas em uma condição bem complicada, assim, porque havia um movimento muito forte chamado queremismo, que estava sendo apoiada por várias classes populares, assim, tava tipo o caos, que defendia que Vargas podia se manter no poder e podia fazer sua redemocratização própria. Então ele se redemocratizava, tipo, o governo dele se redemocratizava, entrava nesses modos democráticos e estava suave. Aí depois ele ia estender, né, o governo dele até o período das próximas eleições e pronto, liberava, estava tudo suave. E, bom, estava sendo muito apoiado pelo povo, como eu disse, porque nesses últimos anos de governo ele teve uma aproximação muito grande com as classes populares mesmo, ele teve uma aproximação muito grande com os sindicalistas, ele teve uma aproximação, inclusive, com o PCB, né, o Partido Comunista Brasileiro. Só que aí, exatamente por esse medo, né, dessa aproximação, enfim, por questões de poder mesmo, de pensar a tomada de poder no Brasil, as Forças Armadas ficaram com um pezinho atrás e falaram, tipo, não, vamos, né, chega. E aí eles foram lá, depuseram o Vargas, e aí a gente teve uma eleição direta que elegeu Eurico Gaspar Dutra em 1945 pelo PCD, Partido Social Democrático. Bom, como que foi então esse governo de Eurico Gaspar Dutra? Ele, a gente, lembrando, né, a gente estava num contexto de Guerra Fria, então, que estava, inclusive, no momento de ascensão, estava começando a rolar uma disparidade muito evidente entre o bloco soviético e o bloco capitalista, né, representado pelos Estados Unidos e União Soviética, no caso, União Soviética, Bloco Soviético, e Estados Unidos, Bloco Capitalista. E a gente percebe uma aproximação, assim, muito evidente e muito brusca com os Estados Unidos, com o bloco capitalista. Ele rompe, de fato, com a União Soviética, de maneira, inclusive, que ele coloca o PCB, que é o Partido Comunista Brasileiro, na ilegalidade e faz um processo de cassação dos mandatos dos parlamentares desse partido. Então, assim, ele realmente começa metendo louco naquele pique, assim, surreal. Bom, com isso ele também provoca o fechamento de sindicatos e a prisão de sindicalistas que faziam oposição ao governo, então que se opunham, de fato, assim, politicamente e publicamente ao governo. Ele faz a criação da Escola Superior de Guerra para a formação de militares. Eu tô até dando uma olhadinha aqui para ver minha cola. Mas que essa Escola Superior de Guerra para a formação de militares, ela é muito importante pensando que ela não é tipo qualquer órgão, qualquer entidade que representa os militares. É um órgão, uma entidade, uma instituição que se cria a partir dos militares que são intelectuais, assim. Então, tipo, é um bagulho bem pensado, tá ligado? E, bom, então, né, como a gente já sabe, com essa aproximação, aqui é uma fotinho dele. Fofinho, né?
Enfim, péssimo. Com essa aproximação com os Estados Unidos, a gente percebe que ele vai acabar se inclinando muito para isso e logo vai ter um incentivo muito grande de empresas estrangeiras a, enfim, dominarem o Brasil, né? Nada de novo. E enfim, na perspectiva de que ele vai estar ajudando a economia brasileira e pipipipopopó, né? Também nenhuma novidade pra gente. E é importante até pensar assim, fazer uma ressalva, né, um destaque, uma ênfase para isso, que no Estado Novo, Vargas estava buscando uma política muito nacionalista e de proteção à economia, né, protecionista. Quando entra Dutra no poder, ele meio que cancela isso e começa uma política entreguista, praticamente, de um liberalismo muito forte, e essa coligação com os Estados Unidos, ela não é nada favorável para países subdesenvolvidos que buscam o desenvolvimento, né? Para países subdesenvolvidos que buscam se manter subdesenvolvidos, e inclusive tendo uma cadelinha de outro país, é nós, né? No caso dos Estados Unidos. E foi isso que ele acabou incentivando com esse alinhamento partidário, enfim, essas coisas. Bom, a única coisa que costuma ser mais cobrada, caso seja cobrada, é essa questão do plano SALT, que é de saúde, S, a L de alimentação, T de transporte e de energia. Que foi pouco efetivo, porque a economia brasileira ela não estava aquela coisa linda, mas é a ideia de que ele vai pautar todo o governo dele, dando prioridade para essas 4 áreas aí, né, de desenvolvimento e tudo mais. Não é à toa que ele constrói a rodovia São Paulo-Rio de Janeiro, também não é à toa que ela chama Dutra, e ele começa uma construção da rodovia Rio-Bahia, não termina. Coloca a instalação de uma hidrelétrica no Rio São Francisco, então assim, eu tô colocando pequenos feitos dele, né, porque eu acho que pode ser interessante pra gente realmente meio que ilustrar um pouco melhor o governo dele. Bom, ele faz a criação do Estatuto do Petróleo para a criação de refinarias e navios petroleiros, né, que mais tarde Vargas vai retomar isso criando a Petrobras, e, enfim, dando um incentivo ainda maior, mas a gente já fala sobre isso. E uma curiosidade, ele proibiu os jogos de azar em 1946. Bom, mas isso é realmente uma curiosidade só. Uma coisa muito importante, talvez vocês já estejam pensando, Vargas instituiu o Estado Novo, logo ele suspendeu a Constituição, né? Não havia uma Constituição democrática mais. A partir do momento que a gente retoma com um governo democrático, a gente precisa de uma Constituição, porque a Constituição é muito importante para realmente se pautar o regime democrático. Então não tem como a gente pensar em qualquer sistema, em qualquer regime mesmo de governo, sem ter um apoio oficial sobre isso. Então é realmente muito importante. A Constituição é um bagulho assim que está sendo pensado a mocota e é muito importante. E por isso foi feita a Constituição de 1946, de maneira a realmente retomar e buscar essa redemocratização de maneira bem regulamentada sempre. Não tem muito o que falar sobre a Constituição de 46, é que eu coloquei uma fotinho dos jornais quando ela foi promulgada e tudo mais, mas não é muito importante. O que aconteceu? Basicamente, é o restabelecimento dos direitos democráticos. Então, todos os direitos democráticos que já estavam em alta, como a liberdade de manifestação de pensamento, sem censura, a não ser em espetáculos de diversões públicas, porque é muito importante a gente sempre lembrar dessa contradição muito grande, né, dessa liberdade que ela é até a página 2, é uma liberdade que não vai se manifestar de maneira totalmente íntegra sempre. E, enfim, a liberdade de consciência, de crença, exercício de cultos. É básico, né? É a retomada do federalismo e tudo mais. Então é tudo que Vargas retirou durante o Estado Novo foi colocado novamente. A questão dos votos, enfim. Se não me engano, estava proibido para analfabetos, mas não é um ponto muito grandioso, porque é realmente a ideia da retomada do regime democrático com essa Constituição aí. E ela vai se manter por bastante tempo. É legal comentar isso também, né? Por toda essa fase democrática que o Brasil vai entrar e vai sair mais tarde, né? Porque a gente não tem a capacidade de se manter um regime democrático por muito tempo. Então, assim, né? Já sabemos aí que a gente não gosta muito de democracia. Bom, então, beleza. Suave, acabou o governo de Dutra, né? Acabou o mandato. E aí rolou as novas eleições. Nesse período, Getúlio ele não tava muito off, tá ligado? Ele concorreu para senador e ele foi eleito. Então, durante todo... inclusive, eu acho que ele foi eleito para senador e para deputado, porque podia naquela época. Mas ele optou só por
optou, né? Ele tinha que optar por um, e aí ele optou pelo cargo de senador. Mas ele foi um senador bem lixo, assim, tipo, ele nem colava muito no Senado, ele só ficava lá de boa, reestruturando sua volta pro poder, dizem, né? E, bom, ele voltou. Nessas eleições de 50, né, enfim, assumir o poder em 51, ele foi eleito presidente do Brasil, teve uma disputa eleitoral, logicamente, mas ele foi eleito com, tipo, 48% dos votos, então a galera realmente queria Getúlio. Ele tinha uma campanha eleitoral muito forte, que retomava mesmo, que buscava, assim, a lembrança do povo brasileiro para a época que ele estava no poder, principalmente o período do Estado Novo, que ele se alinhou muito com a classe trabalhadora brasileira. Bom, então, na sua política, que ele, mais velhinho dessa vez, né, a gente tinha colocado ele mais novinho, agora ele tá velhinho. E, bom, ele adota então uma política nacionalista, ele não vai se opor completamente à política de Dutra, porque ele sabe que a oposição dele é muito forte. Ele cria uma oposição muito forte, que inclusive é chamado de Ministério Conservador, né, que representa essa oposição para que ele consiga ter esse desenvolvimento, esse desenrolar do governo democrático. É importante ressaltar que, apesar de tudo, apesar de Vargas ter sido um ditador e, enfim, de ter tido alinhamento com os regimes fascistas e aí depois ter tido alinhamento com a classe trabalhadora, aquele caos bizarro, ele era um grande político. Ele realmente sabia como governar. Tipo, isso não tem como negar, tá ligado? Ele, inclusive, inicia esse período de toda a América Latina, né, do populismo. Então, assim, uma coisa, a gente pode falar mal do Vargas, a gente pode falar bem do Vargas, mas uma coisa que a gente tem que aceitar é que ele é um baita político. O cara, assim, ele é incomparável, assim, né, pensando em toda a época e tudo mais. Então, tudo isso para falar que ele cria uma oposição para que o governo dele flua bem. Então, ele tem esse ministério conservador, mesmo reconhecendo que ele vai adotar uma política nacionalista e com um alinhamento maior com a classe trabalhadora, sim. Mas ele não vai desistir, ele não vai meio que se aproximar da União Soviética e falar, tipo, eu não quero mais Estados Unidos. Não, ele tem consciência, né? Ele é um grande político, como eu disse. Então, ele vai criar esse BND, que inclusive a gente tem aqui até hoje, né? Agora é BNDES, né? Porque tem o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, e agora é E-Social, no E-Social, no Ministério Econômico, e que é um órgão, uma entidade muito importante para o Brasil para pensar exatamente o desenvolvimento do país com uma perspectiva da presença dele no cenário internacional. Então, assim, é realmente muito importante. Ele cria também o Plano Laffer, que é um investimento através do capital estrangeiro, majoritariamente estadunidense, nas áreas de energia, indústria de base, agronomia e transportes. Então, como eu disse, ele não está se desalinhando dos Estados Unidos ao adotar uma política nacionalista. Ele está alinhado aos Estados Unidos, ele se mantém alinhado aos Estados Unidos, por isso que ele é populista, né? Porque ele tem um alinhamento, ele reconhece a posição de poder de elite, no entanto, ele reconhece também que para que haja o desenvolvimento do país, a manutenção do país, ele precisa estar próximo da maioria do país, né, que é a classe trabalhadora e que é a classe que faz o Brasil funcionar, e todos os países do mundo que são capitalistas, enfim, comunistas também. Bom, então ele tem a criação da Petrobras, né, que foi um momento muito importante e até decisivo, assim, para pensar a história do desenvolvimento brasileiro. Ele cria a Eletrobras também, e isso é muito importante, a lei do aumento do salário mínimo. Isso já vai deixando a galera meio assim, eita, tá ficando meio zoado pra gente aqui. Ele aumenta o salário mínimo na medida em que ele aumenta também o imposto. Ele aumenta o imposto para conseguir dar uma controlada na inflação, que tá uma doideira. E também para enfim, conseguir fazer a manutenção do seu governo. Com o aumento do imposto, ele aumenta o salário mínimo. Com isso, ele dá uma irritada no empresário, né? Porque abaixa minimamente a lucratividade deles. E aí ele já começa a ficar, assim, ele já vira alvo. E é importante pensar que ele já vira alvo realmente porque se inicia uma investigação pesada de corrupção em cima de Vargas, assim. É impressionante, né, cara? Porque, assim, o Brasil parece que ele aprende com a sua própria história. Só que, assim, ele não aprende com os erros. Aliás, ele vê os erros e busca repeti-los. Então, assim, é um bagulho bizarro, mas tudo bem. Bom, com
tudo, apesar dessa investigação pesada de corrupção em cima de Vargas, não encontraram nada pra cima dele. E aí o negócio começou a ficar meio feio, porque eles ficam tipo, meu Deus, como que a gente vai fazer? Como que a gente vai fazer com esse cara no poder? Enfim, porque ele reforça o sindicalismo, ele tem o apoio dos trabalhadores por causa da lei do aumento do salário mínimo e tudo mais. No entanto, é importante falar também que o Brasil não tá aquela coisa, tipo, ele tem as suas questões muito, 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 muito fundamentais, assim, no sentido de que apoio aos trabalhadores é trabalhadores... Quais trabalhadores? São trabalhadores formais, aqueles que estão registrados pela CLT que ele mesmo criou. Então, assim, no Brasil naquela época, a gente tinha uma quantidade absurda de trabalhador que não estava registrado. Então, a gente está falando de uma classe trabalhadora organizada, majoritariamente. E que não é a maioria da classe trabalhadora do Brasil. Eu não tenho um dado, tipo, eu não posso falar, não é a maioria, desculpa, inclusive. Mas eu sei que, tipo, tem muita gente aí que não estava sendo encampado por essas políticas populistas do Vargas, né? Varguistas. Por mais que possa ter tido um aumento da qualidade de vida na época. Bom, com isso, a gente tem uma posição muito forte que se coloca sobre Vargas, que é a UDN, que é a União Democrática Nacional. Muito representada por esse carinha aqui, ó, esse mano de óculos e bigode infinito, o Carlos Lacerda. E ele, assim, é tipo doideira, tá ligado? Ele é muito oposição, tipo, ele fica metendo louco no Vargas direto, assim, é o caos. E aí acontece uma narrativa bizarra, sabe? Muito engraçada, inclusive, contraditória, duas narrativas, um mistério aí no ar. Que acontece o seguinte, um cara do guarda pessoal do Vargas, chamado Gregório Fortunato, se não me engano, acho que é Gregório Fortunato. Ele se junta com uma galera, assim, e fala, tipo, mano, vamos matar o Lacerda. Aí a galera fala, vamos matar o Lacerda, então. Estou sendo pago pra isso, tipo, sou um assassino de aluguel. Então aqui eu coloquei tentativa de assassinato, duas narrativas, Rua Toneleiro. Porque o que acontece? Aparece um carinha que vai, que tipo, meio que se dispõe, né? Lógico que ele tava sendo pago. A matar o Carlos Lacerda, que chama Alcínio. Eu não tenho certeza absoluta sobre os nomes, tá, gente? Perdão, eu tenho medo de falar que eu tenho certeza e aí tá errado. Porque, né? Medo. Mas, enfim. Aí tem esse cara, que é o Alcínio. E aí, um belo dia, uma bela noite na Rua Toneleiro, tá lá o Carlos Lacerda e mais um mano, que é major da Aeronáutica Brasileira. E aí, ele vai lá e, alguém dá um tiro, que a princípio seria para o Carlos Lacerda, mas aí o major, ele entra na frente, assim, tipo, meio pique-herói, sabe? E aí acaba sendo morto por esse tiro. E aí, alguém solta um outro tiro, e aí supostamente bate no pezinho do Carlos Lacerda. Como vocês podem ver, ele está com o pezinho aqui num curativo, ó. Certo? E aí aqui, e parece que eram dois, tipo, tem o Alcínio e tem mais um outro cara. E aí a galera tem aqui, tipo, o jornal e tudo mais, a nação exige o nome dos assassinos e tudo mais. E a galera já fica em choque, tá ligado? Tipo, mano, precisa descobrir quem que tá tentando matar ele. Obviamente vão pensar diretamente em Vargas por causa da oposição tão forte, tão significativa que o Carlos Lacerda faz a ele. Só que aí o que acontece? Por ter sido um assassinato de um major da aeronáutica, quem vai investigar esse assassinato vai ser a própria aeronáutica. E aí essa aeronáutica, essa investigação, ela traz uma narrativa muito diferente da narrativa que é trazida 20 e poucos anos depois. Bom, na narrativa 1, eles falam, essa que eu comentei com vocês. Chegou o Alcínio lá, tipo, sendo mandado pelo Vargas, né, pela guarda pessoal do Vargas, pra matar o Carlos Lacerda. Mas aí o mano entra na frente, leva o tiro, morre, e aí eles tentam dar outro tiro e dar um tiro no Carlos Lacerda, no pé. E aí ninguém morre, só o cara da aeronáutica. Essa é a narrativa 1. Um tempo depois, um bom tempo depois, 20 e poucos anos depois, chamam de novo o Alcínio, falando, tipo, cola aqui, vamos trocar uma ideia. E aí, nessa segunda narrativa, o Alcínio, ele fala, tipo assim, mano, nada disso aconteceu, cara. Eu fui chamado lá só pra trocar uma ideia com o Lacerda, porque eu tava fazendo uma investigação. Quando eu tava lá fazendo essa investigação, rolou uma treta, uma tensão. Carlos Lacerda foi lá, matou o major. E, enfim, gerou um caos, um rebuliço. E aí ele acabou saindo. Só que aí, na hora de ser feita a investigação, ele foi coagido a contar a narrativa 1.
Então, assim, ninguém sabe ao certo. Mas é interessante pensar que, tipo, quando você leva um tiro no pé, normalmente você não engessa o pé, né? E ele tá com o pezinho engessado dele aqui, mas eu não sei, não vou colocar julgamentos. E outro ponto também é que, na época, o Carlos Lacerda não deixou investigarem a arma dele, sabe? Tipo, da perícia lá, o bagulhinho, ele falou, não vai fazer. Então, assim, ninguém sabe de fato o que aconteceu, ninguém sabe se isso foi de fato mandado pelo Getúlio Fortunato, né, que na hora, tipo, foi preso, foi acusado de corrupção e o caos, com, enfim, vários BOs. Ou então, se de fato foi uma maneira do Carlos Lacerda de aumentar sua própria popularidade, né? As pessoas aqui no Brasil, elas gostam de se machucar para aumentar a própria popularidade, né? Enfim, continuando. Aí o que acontece? Eu vou explicar um pouco, eu não coloquei em slides, mas eu vou explicar um pouco o que aconteceu nesse período. É porque, assim, esse momento do Carlos Lacerda, ele foi muito importante para pensar como que estavam vendo o governo de Vargas, né? E aí tava nesse caos político, tava todo mundo com muito medo de tudo, porque a gente sabe que Vargas aí, ele tem um histórico, né? Não sei se dá para confiar nele dentro de um regime democrático, mas tava tudo nesse caos, não sei o que lá, e aí Força Armada, e oposição com o pé engessado, e aí, pô, o governo tava completamente sem credibilidade, porque tinha o Fortunato, tinha um rolinho com o filho do Vargas também. Eu não vou falar aqui, porque eu acho que além de ficar comprido, eu não tenho propriedade para falar sobre isso. Enfim, vários BOs. E aí, eles juntam uma galerinha, tipo, na casa dele, né? No palácio. E aí, ele fala, tipo, meu, seguinte, o que vocês acham que eu devo fazer? Eu vou pedir uma licença, e aí a gente vê o que faz, sente a brisa, vê como é que as coisas vão se desenvolver. E aí todo mundo falou, tipo, não, suave, é isso então, bora. E aí as Forças Armadas falaram, não, cara, a gente quer uma resolução, entendeu? A gente quer te depor, mano, tipo, é isso. E aí ele falou, eita, beleza então, galera, eu vou resolver aqui, me dá mais essa madrugada e é nóis. O que ele fez nessa madrugada? Ele pegou a arminha dele, apontou pro coraçãozinho dele, pô, se deu um próprio tiro, né, se matou. E deixou uma carta de testamento, assim, super interessantíssima, em que ele denuncia a tentativa de golpe sobre ele, né? Então, assim, contraditório, reparação histórica, eu não sei. Questões trabalhistas, ele também fala um pouco sobre isso e fala muito sobre dominação estrangeira. Então, lembrando que a gente estava no contexto de Guerra Fria e tudo mais. Então, ele denuncia uma série de coisas nessa carta de testamento dele e aí ele tem a frase famosa dele de que, tipo, como é que é? Putz, sai da vida pra entrar na história, um bagulho assim, que, tipo, é super famoso e, sei lá, tem até uns vestibulares que já cobraram isso. Tipo, eu odeio falar isso. Tipo, eu gosto muito de história. Então eu acho péssimo pensar, tipo, nossa, eu vou comentar isso porque vestibular fala, mas, enfim. Que trabalha um pouco essa frase, tipo, o que ele tava querendo dizer, qual que é essa grandiosidade dele nesse aspecto e tudo mais. E de fato, né, cara, tipo, ele saiu do mundo material pra entrar na história, porque o quanto que esse cara fez história não é possível. E, e assim, ele na verdade tem várias frases de efeito, o cara é muito. Ele realmente sabe fazer um teatro. Tanto é que ele fala aqui: só morto sairei do catete. Realmente, só morto ele saiu do catete. E aquele lance também de querer morrer com honra e nenenê. Então, tipo, ninguém sabe exatamente se, sei lá, tipo, se ele foi forçado a se suicidar ou alguma coisa assim, né? Mas dizem que não, porque falam que ele já tem um histórico de depressão. Tipo, já tinha um histórico de depressão, né? Ele já era meio no sentido do poder também, de como ele se relacionava com o poder. Ele tinha essa questão da depressão, então ele não era completamente saudável, assim, psicologicamente, para pensar na possibilidade, assim, na possibilidade real dele ter sido forçado ou algo do tipo. Mas existem mil especulações, assim. Eu acho interessante até especular, porque é bom, né? Desde que as especulações elas não se tornam uma verdade para si, tipo, eu vou tomar como verdade e é isso, eu acho interessante. Eu sou adepta de pensar um pouco sobre isso e questionar, aliás, criticar, mas não colocar, assim, a verdade em questão, porque a gente sabe que isso dá muito problema, né? Temos aí os terraplanistas pra falar pela gente. E, bom, o que mais? É importante falar também dessa comoção popular que teve na morte de Vargas. Tipo, o cara foi o caos, assim. Ele, como vocês podem ver aí nessa imagem do lado,
Tinha muita gente nas ruas, estava todo mundo muito mal, a nação ficou muito abalada pelo povo. Tanto é que, depois da morte de Vargas, o Lacerda e vários outros opositores ao Vargas tiveram que fugir, porque a galera tava, tipo, no grau, tá ligado? Atrás deles. E, bom, eu não sei se eu comentei, o Lacerda era um jornalista, né? E, e a galera, tipo, atacou o jornal dele, tá ligado? Tipo, foi pesado, assim. Pensando então, né, eu acho importante finalizar toda essa apresentação, fazendo uma reflexão mesmo de como o Vargas, ele foi importante para a nação brasileira em todos os aspectos, desde como ele se relacionou com, com o povo, como ele se relacionou com a elite e como que ele realmente deixou a sua marca de diferentes maneiras. E, bom, como eu disse, então a gente entrou, né, a partir de Dutra, numa parte de governos populistas, principalmente. E aí a gente vai se manter aí nas próximas aulas. Provavelmente na próxima apresentação a gente vai falar sobre mais 3 governos do Café Filho. Putz, eu não vou lembrar. O auge, cara. E 3 governos até JK. Juscelino Kubitschek, a gente vai fazer uma outra apresentação e aí dá continuidade. Mas é isso, qualquer coisa entre em contato e obrigada.